Obrigada, gente. Bom dia, né? A gente vai começar, então, a apresentação do programa Promovida para as Câmaras Técnicas de Orçamento e Finanças, Planejamento, Planos, Programas e Projetos, e Controle e Avaliação. Eu acho que seria importante, né? A Daiane, diretora de Departamento de Atenção Básica do município, vai fazer a apresentação, e aí seria importante fazer essa introdução, e aí depois a gente faz um momento de debate, de perguntas, de questionamentos. Bom dia, Edilene, desculpa, não vi que você tinha entrado. Bom dia a todos os conselheiros presentes, né? Obrigada a todos aí pela presença, e a fala está com você, Daiane. Então, gente, primeiramente, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Sim, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o Promovida, né? O que é esse projeto. Mas antes de falar, eu queria já me desculpar, porque depois que chegou o ofício do conselho, né, perguntando sobre o Promovido, o que é esse programa, eu percebi que a gente poderia ter envolvido o conselho na elaboração do projeto, que seria algo interessante. Então, assim, foi uma falha e eu assumo essa culpa, porque eu realmente, né, tão envolvida com o projeto, foi um projeto intersetorial, como eu vou falar para vocês, mas eu acho que realmente a gente cometeu esse equívoco e que isso vai servir de lição para mim pelos próximos projetos grandes, né, que a gente for desenvolver. Eu acho importante o conselho participar dessa construção. Mas o que acontece, gente? O Promovida é o nome que a gente deu para o Programa Intersetorial de Promoção da Saúde e da Qualidade de Vida do Cidadão Nova-Limense. Foi um programa que foi idealizado, né, por nós aqui da Secretaria Municipal de Saúde, a partir do Departamento de Atenção Básica, mas que contou com a adesão de várias secretarias aqui do município, por isso que ele é um programa intersetorial. Então, assim, de onde que nasceu a ideia do Promovida? Então, durante a pandemia, nós não suspendemos o atendimento dos nossos doentes crônicos, mas a gente confessa que o nosso foco maior, né, desde o início da pandemia até, né, o final do ano passado, foi atuar mesmo, né, para poder conter a Covid-19. E acaba que as ações de promoção à saúde, elas ficaram um pouco prejudicadas, estão ainda. As nossas unidades estão ficando muito cheias de pacientes com questões agudas, síndrome gripal, dor, agudização das doenças crônicas, e aí a gente, como a nossa UBS, ela tem um potencial de resolução alto, os nossos profissionais estão ficando muito voltados para o atendimento dessa demanda espontânea e acaba não sobrando tempo para desenvolver tanto essas ações de promoção da saúde. E a própria população também ficou um pouco condicionada a isso, né? Eles ficaram em isolamento social, com medo do contágio durante a pandemia, e aí isso agudizou algumas condições crônicas, e hoje a gente tem uma demanda que vai na unidade em busca de um atendimento imediato. Então, para tentar resgatar esses pilares de promoção da saúde, de prevenção das doenças, a gente pensou no Promovido. A gente tem até, estatisticamente, né, a principal causa de mortalidade no mundo, no Brasil, Nova Lima, são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Um grupo de doença que a gente chama de doença crônica não transmissível, que aí inclui nesse grupo a doença cardiovascular, os cânceres, as doenças respiratórias e o diabetes. Então, essas doenças são as principais responsáveis por morte na nossa população, tanto em Nova Lima, quanto no Brasil, quanto no mundo. E aí a literatura científica já mostra que a gente tem 5 principais fatores de risco que estão associados a essas doenças, que é o tabagismo, a alimentação inadequada, o sedentarismo, o uso abusivo de bebida alcoólica e o estresse. Então, a gente pensou em criar um programa de promoção da saúde que atuasse principalmente nesses 5 fatores de risco.
pensando que a saúde, né, não é só a ausência de doenças, mas que é também um completo estado de bem-estar, né, físico, mental e social. Então, o que que a gente fez? A gente chamou, né, até com o apoio do gabinete do prefeito, para fazer essa convocação das outras secretarias, porque está lá no plano de governo do João Marcelo, um dos pilares é a integração, é o diálogo entre os setores. Então, a gente usou esse apoio do gabinete, eles fizeram uma convocação para as várias secretarias do município e a gente conseguiu formar um grupo de trabalho, que tem Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Desenvolvimento Social e as Políticas Públicas, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Turismo e Secretaria de Cultura. Nós formamos um grupo de trabalho para poder conduzir esse programa. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi um diagnóstico. O que que a gente tem aqui no município que pode ter uma influência direta ou indireta nesses fatores de risco, né? Quais são as ações do município que acabam promovendo a saúde da população? E aí a gente descobriu que a prefeitura oferta várias e várias práticas de promoção da saúde, que muitas vezes nem os nossos profissionais da saúde sabem disso. Então, a gente fez uma planilha, cada secretaria ficou com essa missão de levantar dentro da sua secretaria o que que a gente tem de promoção da saúde. E aí a gente descobriu vários cursos da Secretaria de Cultura, né, que promove a atividade física, como, por exemplo, a dança, mas que também acabam tendo uma interferência sobre o estresse, a questão da saúde mental. A gente descobriu algumas ações, né, da Secretaria de Educação que tem um impacto na alimentação, né, como a própria mudança do cardápio escolar que teve do último ano para cá, e a gente planilhou todas essas ações. E aí o objetivo é a gente divulgar para a população o cardápio de ações que o município oferece para que ele promova a saúde em vários espaços do território. Junto com esse diagnóstico, a gente também fez um diagnóstico das lacunas, o que que o município não está muito bom. E aí a gente percebeu, por exemplo, que para o fator de risco do uso abusivo de bebidas alcoólicas, é uma área que ainda está incipiente aqui no município. A gente não tem muitas ações para promover a saúde, interferindo nesse fator de risco. A gente também descobriu que algumas áreas do nosso município carecem de ação, como alguns bairros, né, que a gente tem atividades concentradas em alguns lugares em detrimento de outros. E aí, a partir daí, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, né? Estudando como que a gente pode preencher as lacunas, e a gente também está estudando uma forma da gente divulgar isso para a população. Esse cardápio, ele já tinha que ter saído já. O plano era o evento que teve lá na praça, e logo depois essa divulgação. Mas a gente está tentando divulgar isso através de mapa, no site da prefeitura, com apoio do pessoal do georreferenciamento. Então, é algo que atrasou um pouquinho, mas em breve a gente vai divulgar esse cardápio de ações para a população. Nós vamos fazer nas redes sociais da prefeitura publicações periódicas na temática da promoção da saúde, principalmente na atuação desses fatores de risco. E aí, para marcar o lançamento do programa, para dar uma mobilizada nos servidores, na população, a gente resolveu fazer os eventos, né? O evento Promovida, que é como se fosse aquela ação global que foi a que a gente realizou na praça no início de maio. Nós vamos fazer uma na regional do Jardim Canadá, Noroeste, que está prevista para agosto. Nós vamos fazer uma em Bicalho, que está prevista mais para o final do ano, e depois a gente vai fazer uma também na regional do Vila da Serra. E aí, nesse evento, né, que foi o evento lá da praça, a gente reuniu várias tendas, né, não sei se os presentes aqui tiveram oportunidade de visitar. Cada tenda era de uma secretaria e a gente fez uma breve exposição desse cardápio de ações
que nós fizemos o diagnóstico, que a gente descobriu que Nova Lima oferta para a população que estava ali presente. Então, a gente teve a apresentação da Secretaria de Esporte e Lazer, com uma prática de atividade física, a gente teve a exposição de punks, né, das plantas alimentícias, doação de mudas, o pessoal da educação fez a exposição do cardápio escolar, com a degustação de algumas alimentações, a gente teve a parte da nutrição, né, pesando, medindo a população, fazendo a análise do IMC, com orientações, a gente agregou nesse trabalho a Vigilância em Saúde, que fez a apresentação sobre a dengue, sobre os principais vetores, então foi assim um dia muito prazeroso. Teve uma adesão muito bacana das outras secretarias, igual a Secretaria de Turismo levou Cozinha Coração da Casa para a praça, né? Teve uma live lá ao vivo, e a receita que foi feita no dia foi uma receita utilizando alimentação saudável, alimentos minimamente processados, já para fazer essa movimentação da população. E aí, assim, só para finalizar, né, com relação aos custos, o programa Promovida, no dia a dia, vamos dizer assim, ele não requer recursos, são práticas que a gente já faz. Né? O que a gente fez foi juntar num local único, né, num documento que a gente vai divulgar, tudo que o município está fazendo para que a população saiba que é preciso cuidar da sua saúde, onde ela pode fazer isso gratuitamente. Mas agora o custo, né, principal assim que a gente teve foi para a realização do evento. Então a gente respondeu o ofício do conselho, né? A gente até mandou as notas. A gente teve um custo no evento para a Secretaria de Saúde de R$ 9.500. E aí esse custo foi porque a gente fez camisa personalizada para todos os profissionais que trabalharam. A gente fez uma cartilha informativa com várias orientações sobre promoção da saúde e da qualidade de vida, que a gente distribuiu para a população e sobrou para o próximo evento, e também a estrutura, né? Tenda, tablado, som, a FEMEL custeou a Rua do Lazer, e a Secretaria de Educação custeou o lanche dos profissionais que trabalharam no evento, e a Secretaria de Turismo custeou toda a estrutura lá que eles precisaram alimento, a chefe que foi convidada para fazer o Cozinha Coração da Casa. Então, assim, esse que é o Promovida, o próximo passo agora é a gente conseguir fazer a divulgação desse cardápio de ações, conseguir divulgar e fazer a marca do Promovida ficar marcada mesmo aqui no município, né? Para a gente conseguir virar o olhar da população e dos trabalhadores para a promoção da saúde e fazer esses eventos regionais. É isso, gente. Obrigada, Daiane, tudo bem? Eu vou abrir os conselheiros fazerem as perguntas. Eu não sei se todos ainda têm acesso, mas se vocês não tiverem, eu encaminho novamente o ofício, né, que a secretaria mandou, explicando o programa. No ofício eu escaneei e mandei para vocês com as notas, tudo. Uma pergunta que a gente tinha recebido, Daiane, o curso saiu da atenção primária. O recurso saiu da atenção primária para a realização do evento, né? Sim, sim. Tá. É porque eu vi a dotação e aí a gente tinha recebido a pergunta se era como é que fala? Da atenção primária, eu vi o código, eu percebi que era, mas como eu não tenho QDD, eu fiquei na dúvida se eu podia. Até o 301 eu consigo ler porque é padrão nacional, mas depois eu fico na dúvida. Ok. Isabela? Bom dia, Daiane. Obrigada pelas explicações aí em relação ao Promovida. Eu tenho uma dúvida referente ao seguinte: o recurso ele saiu da atenção primária. Queria saber da possibilidade de quando as unidades também quiserem fazer oficinas que promovam a saúde, se tem como a unidade receber um recurso para poder elaborar essas oficinas, porque muito acontece por conta própria, né? Lógico que a gente, às vezes acontece uma ideia de estalo, a gente não se importa, né, de fazer ali uma arrecadação para
por incentivo, né? Mas às vezes a gente pode fazer uma coisa maior, mais bem estruturada, que dê mais visibilidade para a unidade e não faz porque não tem recurso. Seria possível esse recurso sair da atenção básica também para os postos? Então, Isabela, é possível. Qual que é a dificuldade? A gente sempre fala isso com os profissionais, com gerentes, principalmente. Recurso a gente tem, só que não é possível, por exemplo, vamos supor que a UBS Retiro fala assim para mim, Daiana, eu vou fazer a festa, né? Não vou dar spoiler, não. Eu vou fazer um evento na minha UBS em julho. Eu preciso disso, disso, daqui. Se for algo que a gente já tem um registro de preço, já teve a licitação, tem um registro de preço vigente, a gente consegue fazer. Deixa eu te dar um exemplo. Tenda. Por que que no nosso evento teve tenda? Porque a Secretaria agora eu não sei, acho que é de Cultura, a Secretaria de Cultura tinha um registro de preço deles de tenda. Aí a gente falou, Secretaria de Cultura, nós vamos precisar de tantas tendas. Vocês conseguem nos liberar esses itens? Aí eles liberam. Aí a gente conseguiu. Agora, se for um item que não tem registro de preço, a gente não consegue fazer uma licitação de uma hora para outra. Então, isso demanda um tempo. Então, por exemplo, vamos supor que você fala assim para mim, Daiana, a gente vai fazer uma ação para as mães e a gente quer entregar no final para gestantes enxoval. Hoje a gente não tem esse item licitado. Aí, se você quiser fazer isso para o ano que vem, a gente já vai conduzindo o processo de compra, para quando chegar o evento do ano que vem, a gente já ter isso em mãos. Agora, Daiana, a gente vai fazer um evento e a gente quer fazer uma cartilha. Nós fizemos uma licitação, atenção básica, fez uma licitação para itens gráficos. Eu consigo fazer a cartilha, só que a gráfica pede um tempo. Então, eu preciso receber o conteúdo, passar para a comunicação analisar, formatar, voltar para eu aprovar, aí tem um probleminha, eu volto para eles voltam para mim para mandar para a gráfica com tempo de antecedência para eles produzirem. É possível? É. Hoje, o que, que a gente tem em registro de preço? De arte gráfica, então, banner, cartilha, cartaz, a gente consegue fazer. Nós fizemos um registro de preço, a gente só está terminando, esperando o procedimento de assinar a ata, para esses itens que vocês usam muito, balão, EVA, para poder, outubro rosa, vou pôr balão, não sei o quê. Isso a gente comprou para durar um ano. A gente comprou também bottom, também para a gente fazer as ações, só que a gente tem que trabalhar de forma coordenada, porque, por exemplo, eu não posso fazer um bottom de outubro rosa para o Retiro e não fazer para as outras unidades. Então, se as equipes conseguirem fazer essas ações que é igual para todo mundo, outubro rosa, novembro azul, a gente vai planejar aqui da secretaria. Essas ações locais, se vocês listarem o que é preciso e nos passarem com antecedência, a gente consegue falar para vocês o que é possível liberar e o que não é. O que é licitado a gente consegue, o que não é licitado a gente vai fazer para um planejamento futuro. Entendi. Obrigada, Daiane. Doris? Seu áudio está fechado, Doris. Deu certo? Deu. Bom dia, pessoal. Eu fiquei super feliz, né, com Promovida, porque eu sempre desejei estar conversando mais com os setores, né, você sabe disso. Mas eu fiquei chateada com a questão do custo do programa, né, quando eu vi R$ 9.500, né, e você sabe que eu já te pedi recurso inúmeras vezes, inúmeras não, né, algumas vezes. A gente, inclusive, já fez essa lista que você tinha orientado, que se a gente fizesse no início do ano, a gente conseguiria e tal, né? E a gente não teve o retorno. Então, assim, igual você está falando, as unidades, elas têm, a nossa promoção de saúde, ela segue, ela precisa de um material que é básico, eu imagino que seja comum entre todas as equipes, né? De repente, a secretaria já trabalhar com um número mínimo de material, alimento para uma palestra,
material de papelaria, né? Vocês já terem isso ao longo do ano. O material de papelaria a gente licitou, a gente só está esperando a finalização da assinatura de ato e tudo, para a gente fazer a programação para poder liberar para as unidades. Inclusive com cor, né? Uma coisa azul, uma coisa rosa, né? Para os meses temáticos. O material de papelaria, o que a gente não vai entregar é que foi frustrado no pregão. Tiveram algumas coisas, agora eu não vou saber de cor o que é, que a gente tentou comprar, mas que não apareceu fornecedor. Mas nós vamos conseguir enviar muitas coisas. O lanche é um pouco mais difícil, porque quando a gente pensa assim, lanche para grupo, é um contingente de pessoas, de pacientes muito grande no município. E, geralmente, o registro de preço de lanche, ele é de outras secretarias, assim. Então, às vezes, ou da saúde, mas mais focado para a reunião. Né? Dependendo de algumas ações pontuais, a gente pode até conseguir. O lanche ainda vai ser um desafio. Agora, os materiais de papelaria e essas partes gráficas, né, cartilha, panfleto, folder, isso a gente vai conseguir prover agora no segundo semestre já. Porque, na verdade, assim, a gente faz, até antes da pandemia, eu não retomei ainda, né? Mas eu tinha 2 grupos fixos por mês, né? Com o desejo de fazer mais grupos. A gente trazia as idosas, trazia adolescentes. Então, a nossa proposta ela é diferente do Promovida, né? E que precisam continuar pelo jeito. E a gente precisa de material para trabalhar com esses grupos, né? Então, assim, já não precisa ficar na dependência se a gente vai fazer ou não. Podia ser disponibilizado já de antemão. Eu falei assim, olha, a equipe tem esse material para gastar, né, nesse mês, e aí a gente vai pensando em cima desse material que já existe. Porque está comprando tudo, né? Inclusive, Doris, o que a gente vai fazer? A gente tem uma dificuldade de espaço, né, para guardar esse material. Então, a gente já vai mandar para a unidade o material referente às ações de um período longo, assim. Então, nós vamos mandar essas que são padrões, né? Igual a gente pegou aquele calendário de data comemorativa do Ministério da Saúde e se pautou por ele. É claro que dá para pegar o material que chegar e usar para uma outra ação, não tem problema. Mas a gente já vai fazer essa entrega. E aí, só para poder fazer um comentário até em cima da sua fala, o Promovida, a gente fez essa ação global, que ela foi, né, tipo, quem deu o pontapé inicial foi a gente aqui da secretaria, mas todas as práticas de promoção e saúde que acontecem no território, ela deve fazer parte do Promovido. Inclusive, a arte que a gente mandou para as UBS, fazer os cartazes da divulgação dos grupos, ela tem o símbolo do Promovido. Então, por exemplo, o seu grupo de adolescente, ele promove a saúde? Promove. Então, é uma ação do Promovida. O grupo de hipertensos, ele vai promover a saúde? Vai ter orientação ali de alimentação, de atividade física, é uma ação do Promovida. Inclusive, a gente quer divulgar isso para a população. A Secretaria de Comunicação fica no nosso pé, pedindo foto, registro, onde que vai ter ação para eles fotografarem, para a gente mandar, para poder fazer essa divulgação para a população. Beleza. Não, então, a minha implicância foi só com essa questão de custo, né? Porque pela história de eu já ter tentado e não ter conseguido, né? Mas eu torço pelo sucesso, assim, do programa. Acho que vai ser muito bacana. Dayana, o Cristiano ele escreveu no chat 2 perguntas, né? A primeira seria: as ações são perenes, constantes e estruturadas de forma sistemática? Isso existiria, né, como um braço da Secretaria de Saúde com estrutura física. Aí, partindo do ponto de vista que quase 40% da população está em obesidade e essa morbidade é causa das doenças crônicas não transmissíveis, diabetes 2, pressão alta, artrose, sedentarismo, doenças cardiovasculares e neurológicas, deixa a sugestão de atuação direta na obesidade na atividade física e esportiva, tanto para a população como para os esportistas que fomentam e exemplificam inspirando a população a manter esse hábito saudável impactante direto na saúde. Então, eu vou até começar de trás para frente. O que acontece? Essa parte da intervenção, né, da obesidade, principalmente no que se refere à atividade física,
do nosso diagnóstico, a ação o fator de risco que a gente mais tem atuação no município é na questão da atividade física, o que eu acho é que muitas vezes a população e os próprios profissionais não sabem. Então, por exemplo, a Secretaria de Esporte e Lazer, ele tem um programa que é o Viva alguma coisa, esqueci agora, Viva Cidade, não sei. E aí tem várias atuações de atividade física. Por exemplo, esse dia para trás eles abriram inscrição para quem desejasse ter uma orientação profissional para corrida, né? Então fazia inscrição, ia ter um profissional, né, da área específico para poder orientar as pessoas que querem praticar a corrida, por exemplo. A gente tem aulas de aerodance, de várias coisas em várias regiões da cidade. Eu acho que o que falta muito é o conhecimento por parte da população. Eu vi que palestra, apoio aos atletas, sempre tem a divulgação de editais, né, da Secretaria de Esporte e Lazer. Esse tempo atrás teve um correlacionado, eu acho, não sei se foi ao futebol. Então, isso é importante os profissionais de saúde terem esse conhecimento até para a gente orientar os nossos pacientes. Agora, com a primeira pergunta lá, né, essas ações serão constantes e estruturadas de forma sistemática? Eu acho que esse é o maior desafio do programa. Por quê? Tem que ter uma pessoa para não deixar o programa morrer. Assim, porque na época da ação fica todo mundo mobilizado. Depois, igual, por exemplo, aqui na atenção básica, a gente tem várias coisas além do Promovida, né? E aí, às vezes, a gente vira o foco para uma ação e acaba deixando aquilo ali de lado. A proposta do Promovida é que sejam ações constantes e estruturadas, mas a gente confessa que manter o fogo desse grupo aceso ainda é um desafio. Agora, essa pergunta do braço da Secretaria com estrutura, eu não entendi. O que ele quis dizer? Se eu estiver errada, você me corrija, Cristiano, mas eu perguntei se seria, eu entendi, né, se o Promovida seria uma parte, né, um programa dentro da Secretaria como um braço, mas para realizar essas ações, mas com infraestrutura. Se eu estiver errada, você me corrija, mas ele falou exato. E aí, pegando um pouco desse gancho, eu queria até fazer algumas considerações. E aí, pontuando, eu sei que não é, Dayana, eu sei que não é a atenção primária, mas a gente tem um problema, que eu já pontuei isso em outras reuniões do Conselho, dentro da Prefeitura, que é estrutural em relação a eu não vou dizer recursos, mas aos processos para a utilização desses recursos. E isso eu estou falando que é histórico dentro da prefeitura, não é de hoje, mas a sensação que a gente está tendo é que ele deu teve um retrocesso aí nesses processos de compras. Eu vou falar pela experiência com o Conselho. Por exemplo, banner. O Conselho não conseguiu banner para a conferência. E, assim, a gente pode falar assim, banner é uma coisa boba, mas, por exemplo, a placa de identificação do Conselho, e isso eu fiz a solicitação logo quando eu cheguei aqui, ele é de uma gestão de 4 gestões passadas, a placa de identificação. Ela tem uma logo de identificação de 4 gestões passadas. E aí as pessoas falam assim, ai, Bárbara, qual que é o problema disso? Tecnicamente falando, quando qualquer morador da cidade passa aqui em frente, ele já identifica isso como uma estrutura antiga, ultrapassada. A população, quando bate o olho e olha para a marca que está dentro da sede do Conselho, ele já identifica como algo ultrapassado. Às vezes ele pode pensar até que está fechado. Nossa, mas isso está antigo, há quanto tempo que isso está parado aí? Então, assim, e a gente não consegue fazer essa troca. Porque tem uma licitação, tem um pregão. E existe um pregão aberto de banner. A gente só não conseguiu. Qual que é a justificativa? Uma burocracia que foi feita aqui, uma burocracia ali, um processo, uma dificuldade aqui. E o Conselho ele pediu uma coisa simples. A gente quer algo permanente, ou pelo menos para longo prazo, para os próximos 2 anos. A gente nem pediu só com brasão, a gente falou, não tem importância vir com a marca de prefeitura, pode vir. A gente não quer a marca da conferência para a gente poder utilizar esse material com o Conselho outras vezes. A gente tem 2 atividades já previstas aí dentro do Conselho próximo
ano e a gente não consegue utilizar. Agora você consegue fazer na nossa ata, porque quando a gente começou a organizar a conferência, a gente ainda não tinha essa ata de material gráfico. Exato, não tinha. Mas agora já tem uma ata, e quem faz a gestão dessa ata é a Isabel, aqui da Atenção Básica. E aí, assim, só que precisa da arte, né? A gente tem outro ponto em relação a essa estrutura de secretaria. Assim, eu vi que a atenção primária fez vários pregões, né, em relação a esses processos. Eu até vi algumas coisas que eu falei assim, oba, delícia, o conselho tinha pedido isso aqui, então, e a gente tinha pontuado. Todo final de ano, gente, eu acho que isso é importante, a gente faz uma... todo não, né, pelo menos do ano que eu estou aqui agora, no final do ano foi solicitado para a gente uma programação do que o conselho precisaria. Então, por exemplo, o conselho pediu lanche, o conselho pediu banner, o conselho pediu arco, o conselho pediu cartilha. Só que na hora que eu vi, por exemplo, o quantitativo da atenção primária, eu falei, cara, isso vai dar mal, né? Questão de cartilha, mal para a atenção primária. Então, assim, como que o conselho vai encaixar esse processo aí dentro? Então, existem alguns processos dentro da prefeitura que hoje, e aí eu ressalto de novo, não é a figura da Daiane, não é o departamento de atenção primária, é uma estrutura dentro da prefeitura, que a gente faz um planejamento e na hora que vai fazer esse pregão, já poderia colocar dentro do pregão todas as dotações específicas para esse processo. Então, já ia prever o que é do conselho, o que é da atenção básica, o que é da atenção especializada, e cada um ia ficar dentro da sua caixinha, podendo participar desse processo, desse registro de preço. Porque, assim, existem coisas que são comuns a todos os departamentos. E hoje, por exemplo, eu sei que eu posso pegar uma carona no pregão da atenção primária. Só que, na hora que existe um limite desse pregão. Então, se colocou lá 10 mil cartilhas, vamos colocar, estou dando um exemplo de cartilha, significa que, na hora que passar esses 10 mil, existe um limite que pode ultrapassar, ou que pode solicitar um aditivo. E como são vários registros de preço dentro desse processo, às vezes o conselho não vai conseguir utilizar a dotação ali dentro daquele processo em quantidade suficiente. Então, eu entendo e acho assim que foi um caminho longo e eu considero como positivo a atenção primária ter esse pregão já, porque é algo que para a Secretaria de Saúde vai ajudar, mas esse pregão agora ele só pode acontecer de novo ano que vem. Né? E como ele saiu agora, a gente está falando do meio do ano que vem. Então, a gente está falando que, por exemplo, a gente está com uma programação de fazer a pré-conferência, a etapa municipal da Conferência Nacional de Saúde. Para fazer esses banners, para fazer os materiais, a ideia é mais fácil para o conselho pedir agora e deixar guardado em alguns, né, no final do ano, assim, porque a gente sabe que ainda vai ter, porque se deixar para março, abril, provavelmente 90% de chances de não ter mais saldo na ata para fazer esse processo. E já tem outras secretarias pedindo adesão à nossa ata já. Exato, e é isso, é para a prefeitura inteira essa ata. Então, assim, hoje a estrutura da prefeitura dificulta realmente os processos para a gente conseguir fazer as coisas. E aí, na hora que eu escuto a Doris perguntando, a Isabela perguntando, eu vou até pedir desculpa por eu ter me estendido, é exatamente isso. A gente sabe da urgência que todas as secretarias têm para fazer isso. E tem recurso, viu, gente? A gente está falando de recursos, às vezes até vinculado, que vem exatamente para essas finalidades. Quando a gente vê esses processos acontecendo, a gente vê a dificuldade que hoje dentro da prefeitura para a gente conseguir. Acho um ganho o Promovida, a atenção primária ter conseguido esses editais. Acho um ganho existir o Promovida. Mas hoje, eu acho que aí cabe aí uma sugestão, trazendo de volta para o Promovida, de sentar, que eu tenho certeza que você já está com isso na mente, com todas as equipes, e aí considerando todos esses processos, para a gente já pensar na próxima ata e já prever recursos e materiais para essas pequenas ações que são realizadas dentro das UBSs, para a gente conseguir fazer essas atas. E aí, nesse sentido, sentar agora, fazer esse processo para a gente conseguir os recursos para ano que vem. Cabe sugestão e, assim, o Conselho se coloca à disposição, porque tudo que for relacionado à promoção de saúde, ações
o Conselho gostaria de participar, porque eu acho que são ações em que o Conselho, a participação, o envolvimento nos aspectos políticos, as discussões e debates, a comunidade estar por dentro de tudo o que acontece dentro da sociedade, também é uma forma de qualidade de vida. A participação social, o envolvimento em debates, o trabalho com grupos, participação dentro de conselhos, fóruns, grupos de trabalho, isso é muito importante para a população. Então, se a gente tiver a oportunidade de estar divulgando o Conselho nessas ações, pode convidar que o Conselho vai estar presente também, ajudando a divulgar e participando ativamente. Isabela. Não, a questão é a seguinte, é porque a Daiane tinha dito que se uma unidade promove, se seu grupo faz alguma coisa para adolescentes, é o promovido. Então, quer dizer que todas as ações feitas dentro da unidade vão naturalmente passar a integrar o promovido, não é isso? Não, Então, não só nas nossas unidades, mas em todos os equipamentos da prefeitura que façam qualquer coisa relacionada à promoção da saúde. Entendi. E como fica, então, por exemplo, porque costumava ter seminários de saúde e dava destaque a boas práticas realizadas dentro das unidades, isso não vai mais acontecer? Então, a gente não fez o seminário nos 2 últimos anos por causa da pandemia, né? Foi só por causa da pandemia mesmo. E aí, a gente já está programando para no final do ano, ou final de novembro, ou início de dezembro, fazer o seminário de atenção básica. Mas aí, o seminário de atenção básica, ele é para as práticas na atenção básica. Então, por exemplo, o Esporte Lazer fez um festival de corrida. Não vai entrar no seminário de atenção básica, vai ser para as práticas exitosas das unidades básicas de saúde. Igual foi o último. Então, sendo do promovido, eu acho mais urgente ainda essa atenção aos recursos para as unidades, sabe, Daiane? Porque vai integrar, então, assim, a mesma facilidade que se tem para conseguir um evento ampliado, por exemplo, nas regionais. Não foi fácil, não. Não, do acesso aos recursos, que eu digo, né? Não para poder fazer acontecer, não. Estou falando do acesso aos recursos mesmo, porque para uma estrutura dessa, né? Se consegue os recursos, então, para as unidades que costumam ser em tamanho menor, eu acho que a gente também deveria conseguir. Não deveria ter tanta burocracia, entendeu? Mas é igual eu te falei, o problema é não ter ata vigente do que você quer. A partir do momento que há, dentro da estrutura da prefeitura, uma ata de registro de preço vigente daquele item, o recurso a gente tem. Só que, igual eu te falei, tem que ser tudo antecipado, porque o negócio demora. Vai o documento para um lugar, volta, pega a assinatura de um, pega a assinatura de outro. Então, quando é igual agora, a gente está planejando o agosto dourado, com 2 meses de antecedência. E mesmo assim, a gente só vai conseguir itens que tem nas nossas atas. Então, tem que ser com antecedência, mas é possível sim. Por exemplo, o Setembro Amarelo. É possível. É possível fazer, por exemplo, se por um acaso a gente conseguir uma ação para o Setembro Amarelo, por meio do PSL, também vai ser do Promovida? Qualquer coisa dentro de Nova Lima que promova a saúde vai entrar dentro do Promovida. Tá. Muito obrigada, Daiane. Nada. Daiane, nossa, eu esqueci. O Cristiano colocou no chat de novo, né? Fica a sugestão de incluir uma abordagem de obesidade como tratamento médico e medicações que irão impactar enormemente no gasto com saúde. Com tratamento médico e medicações que irão impactar enormemente no gasto com saúde do município, com saúde, além de melhorar muito a qualidade de vida. Só reforçando, gente, por exemplo, o conselho ele está com 2 atividades que ele está em mente aí. É a Seminário de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é uma questão da CIST, né, especificamente com o Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador,
e existe ano que vem a etapa municipal da Conferência de Saúde. O que eu sentei com a Carol essa semana para conversar com ela? A gente já marcou na agenda, passando a conferência, para já programar o que seria de gastos materiais que a gente precisaria, para a gente ver o que tem de ata, o que seria de produto permanente, né, que a gente não perderia, que a gente já poderia solicitar, e o que a gente teria que entrar com processos de licitação. O que falta na prefeitura, que eu acho que é um exemplo assim, que eu acho que é excelente. Vou dar um exemplo. A prefeitura fez uma licitação de tablets para a educação. Chegaram 7.000 tablets para a educação conseguiu. A saúde está no entrave de aquisição de tablets há quanto tempo? Não, mas a gente está dependendo desse registro de preço, é uma compra conjunta. Exato. Só os da educação já chegaram. Sim. Então, assim, esse processo da educação ele foi bem mais rápido, no final das contas, do que o da saúde está solicitando. Mas é isso que aconteceu, então, graças a Deus, porque o meu medo era isso, que a prefeitura tem que fazer. Se existe uma secretaria com uma necessidade de compra de um produto que a gente sabe que demais secretarias vão fazer, então é assim, a Secretaria de Saúde entrou com um pedido de banner. Secretaria de Educação, manda para todas as secretarias a licitação. Gente, preciso, em 4 dias, saber qual que é o quantitativo de banners que vocês vão precisar. E qual que é a fonte de recursos que vocês vão utilizar para a aquisição desses banners. Cada secretaria manda o seu, e na hora que a licitação fizer o registro de preço, ela vai fazer já com as votações, já com a previsão de todas as secretarias. Aí nenhuma secretaria precisa necessariamente ficar pegando carona num registro de preço, ou se ela for pegar carona no registro de preço da secretaria Y, já existe uma quantidade ali dentro daquele processo prevista para aquela secretaria, embutido no processo. Então, vai sair da dotação orçamentária da secretaria que solicitou todo o processo, mas isso já aconteceu. Então, quando a gente pensa no Promovida, eu acho que o que precisa agora é, como a Daiane colocou, pensar que são ações interdisciplinares, e aí envolvendo diversas secretarias, mas em relação à saúde, no que pode ser específico da saúde, como que a gente consegue já pensar até para os próximos meses aí dessas atas que foram frustradas, o que a gente já pode incluir, já tentar pensar, fazer uma próxima ata aí, um próximo pregão para registro de preço. Para que isso sempre vai acontecer. Isso que você está falando é o maior sofrimento nosso aqui também, que deveria existir uma central única de compras, né, na prefeitura. Não faz sentido a gente comprar cadeira e a outra secretaria também comprar cadeira e ser processos separados, por exemplo. Então, é algo que a gente anseia muito. Por que às vezes a gente tem dinheiro e tem pouco e compra pouco? Por falta de pessoas para fazer isso. É acúmulo de função, por exemplo. Aqui no Departamento de Atenção Básica, a profissional responsável pela compra é a Isabel, mas ela é responsável pela compra, ela é coordenadora do Programa Saúde na Escola, ela é coordenadora da política de atenção aos privados de liberdade, ela faz parte de vários conselhos, entre eles o Conselho de Assistência, que demanda muito dela, o Conselho do Direito das Crianças e do Adolescente, e como ela está desse jeito, cheio de coisa, todos nós aqui estamos. E aí, por isso que, às vezes, a gente tem dinheiro, mas não consegue gastar tanto, porque a pessoa que faz isso acumula várias outras funções por falta mesmo de RH. Edilene? No final, a Daiane até completou o que eu ia dizer, sabe? É justamente essa desordem que eu vejo, porque todos têm a necessidade, mas não tem uma rotina, um padrão, um setor específico para estar cuidando disso. Olha para você ver, a nossa solicitação do mês de março, que nós ouvimos da boca do secretário, com toda a elite dele lá, a tropa de elite, ele falando que ia dar prioridade, que seria tratado como urgência, nós não recebemos nada até hoje daqueles itens, entendeu? Então, assim, e tem itens que nós solicitamos que era de necessidade nossa, que segundo quem estava na mesa, que era a Cássia, acho que não sei se a Daiane estava nessa reunião, ela mesma falou, não, nós temos isso. Aí ele falou, então priorize.
Fez alguma coisa até hoje? Nada, nada. Então, assim, não adianta, eu acho que é atestado de incompetência mesmo, a gente ter o dinheiro, não conseguir gastar e ainda passar as necessidades, né? Enquanto, assim, um está usando o computador próprio, está levando as coisas de casa, está funcionando, está tudo bem. Né? Então, a gente tem que mobilizar e tentar fazer com que ele se conscientize para fazer tudo isso funcionar e que não tenha essa morosidade nas ações. Essa da conferência nossa é um absurdo. Olha o tempo que está falando dessa conferência e a gente não conseguiu o material sair do jeito que a gente queria. Então, assim, vamos unir e tentar organizar essa parte aí. Porque está todo mundo sobrecarregado. Eu entendo que está. Poxa, mas nomeou tanta gente. Será que não tem gente sobrando? Não tem gente no lugar errado? Não tem gente em casa precisando de uma atividade? Né? E nós vamos ter que botar a boca no trombone e buscar essas pessoas. Porque nós estamos precisando e está prejudicando o resultado do nosso serviço. Só isso. Deixa eu ver só se tem mais alguma gente aqui na frente, porque se não tiver, eu vou fazer outra questão. Daiana, lendo o ofício que foi respondido para a gente, uma das coisas que fala é essa questão de não haver novos custos para a Secretaria de Saúde, porque todas as unidades básicas já desenvolvem algum tipo de ação. Que inicialmente, para esse lançamento, foi o valor lá de 9 mil e pouco, e coloca mais ou menos o que são essas características aí que seria. Aí seria importante, quando houver esse processo de integração, a gente sabe que a gente tem algumas dificuldades para lanche, algumas coisas assim. A gente sabe que o esporte geralmente tem registros de pregão muito grandes com essas questões de lanche e alguns outros materiais. Seria interessante a gente tentar ver o que tem de atividade fixa, né, dentro das UBSs para que possam integrar o Promovida, porque aí a gente já tem essa perspectiva, né? A gente parte sempre do seguinte pressuposto: se é um programa em que a prefeitura ela investiu para o lançamento, então a gente acaba facilitando o acesso a recursos para conseguir executar essas ações. Então seria interessante mesmo fazer esse levantamento, né? Eu estou falando, mas eu sei que você já deve estar com isso praticamente pronto aí. Mas para ver o que as UBSs têm de atividades que são permanentes, ou seja, que são atividades fixas dentro das UBSs, que já são realizadas dentro da UBS, o que poderia gerar de custo disso para já envolver aí um pregão, uma licitação, uma compra de materiais para essa parte que não estão aí dentro do que já foi adquirido pela atenção primária. Então, só para complementar isso que você falou, por exemplo, a próxima compra assim, que a gente vai fazer para esses itens de promoção vai ser dos materiais do NASF mesmo, assim, para o educador físico, halter, colchonete, aqueles cascodas, aqueles negócios, os materiais de trabalho, né? Por exemplo, as nutricionistas, a gente tem uns macromodelos de alimentos, né? Que para demonstrar nos grupos, só que, como eu disse, infelizmente é um processo que anda a passo tartaruga, porque para cada pequeno item a gente tem que ter um descritivo, tem que ter 3 orçamentos, e a pessoa que faz isso, né, faz várias outras coisas. E aí a gente acaba deixando alguma coisa para poder ajudá-la. Mas é algo que já está em encaminhamento. Perfeito. E em relação ao ofício, a gente tinha mais essas questões mesmo, e depois tinha em relação à questão da unidade básica do Vale do Sol, né? Mas é uma questão que depois eu só pergunto aqui basicamente. Hoje o foco nosso está bem no Promovida. Mais algum questionamento, gente, em relação ao programa? Não, mas se surge qualquer coisa depois, Daiane, você não se importa de eu te perguntar em off, não, né? Não, De de vez em jeito quando, nenhum. eu fico cheia de dúvida, né? Mas Não, obrigada, viu? pode Obrigada pelas perguntar. explicações. O Fabrício está com a mão levantada. Bom dia a todos. Daiane, tudo bem? Tudo jóia. Na verdade, nem em relação ao Promovida, não. Eu estou aqui na unidade do CAIC e acabei de ser atendido pela Pâmela, né? A Pâmela, excelente profissional, gostei muito dela, nova médica que está aqui.
E ela está até participando comigo aqui da reunião que eu deixei no Viva Voz enquanto eu estava sendo consultado. Uma coisa que eu percebi aqui é porque eu não estava vendo relação à conferência no quadro de aviso. Aí eu até comentei com ela, que assim, ela até falou assim, a Daiane comentou comigo que vai ter conferência. Aí eu falei assim, eu não vi que tinha relação à conferência aqui dentro da unidade. Aí ela falou assim, mas teve a reunião com todo mundo, a Daiane pediu para as ACS, né, passar e avisar a população sobre a conferência. Ela estava até sabendo da data, que na sexta e no sábado. Aí quando eu vim aqui fora, eu vi, tá até aqui no quadro de avisos, vamos virar aqui, tá aqui atrás no quadro de avisos, mas aqui aonde que tá, parece que não consegue ver, o pessoal já chega, entra, não vê o folder, né? E lá dentro, onde que fica de frente, na sala de espera, onde está de frente, fica de frente para a população. Acho que era interessante sugerir que as unidades coloquem na sala de espera. Eu até vi um cartaz do conselho, falando das reuniões do conselho, as datas da reunião, gostei também bastante. E ali é onde que todo mundo senta e consegue enxergar, né, os comunicados. Porque nesse quadro aqui de fora, o pessoal já chega entrando e sai e nem olha para o lado, tá? É só uma sugestão mesmo para divulgação. Que eu percebi aqui agora, que o pessoal está entrando e não está nem olhando para o quadro. E eu mesmo não vi, que inclusive eu comentei com a Pamela. No mais é agradecer, eu perdi um pouco durante a consulta, eu perdi um pouquinho da sua fala, e qualquer dúvida que eu tiver, eu passo. Depois eu vou dar uma lida no programa, mas eu gostei bastante dessa intersectorialidade, que tem que ter, né? Acho que nós somos... A saúde está interligada em todas as outras ações de política pública, e sempre dizer isso, que Nova Lima antes, agora está começando discutir com os outros setores, que antes não tinha essa discussão, então cada um fazia sua atividade desencontrada e muitas das vezes fora da realidade do que é a promoção de saúde, né? Então, parabenizar pelo programa também. Ok? Então é isso. Obrigada, Fabrício. Estou te aguardando. Estou chegando aí. Só faço tomar vacina, gente. Agora estou na fila da vacina. Eu já tomei a minha, graças a Deus. Daiane, aproveitando que a Fabrício deu a deixa para a gente... Acho que foi sem querer. Aproveitando foi sem querer. Deu a deixa, a gente tinha perguntado, porque a gente viu, o Conselho, né, viu nas redes sociais, quando foi inaugurada aquela UBS lá do Vale do Sol. Eu não sabia, aí é uma questão minha, eu não sabia que lá já era uma UBS, para mim ainda era uma unidade de apoio, mas eu vi que ela foi inaugurada como UBS, e aí no ofício você fala que ela já está com 2 equipes de profissionais, né, da atenção primária, dentro da UBS, e aí eu só queria saber se ela é realmente UBS, se ela está ainda como unidade de apoio, como que ela está sendo referenciada, equipe, local, um panorama geral, assim, dela. Então, a gente mudou a nomenclatura das unidades de apoio, né, que a gente tinha a unidade de apoio do Vale do Sol, a unidade de apoio do Miguelão e a unidade de apoio do Galo. A unidade de apoio do Miguelão, ela foi fechada durante a pandemia e o número de atendimentos ali era mínimo, então fechou para não abrir mais, né? E a população da região, ela foi referenciada para o Vale do Sol. Por que a gente mudou o nome? Antes, quando era apoio, como que funcionava? Não tinha uma equipe própria daquela unidade, era a UBS mais próxima que prestava atendimento ali. Então, por exemplo, o Galo era referenciado da UBS Cruzeiro. Então, uma vez por semana, o médico da UBS Cruzeiro saía e ia prestar atendimento no Galo. O médico, a enfermeira do Cruzeiro saía e ia prestar atendimento no Galo. Aí, há uns 1 ano e meio, 2 anos, não sei exatamente, a gente pediu o credenciamento do Ministério da Saúde para essas 2 unidades, para a gente implantar uma equipe de atenção primária. O que é a equipe de atenção primária? É como se fosse uma equipe de saúde da família pela metade. Tem um médico daquela equipe
mas com uma carga horária de 20 horas e não de 40. Tem um enfermeiro daquela equipe, mas com uma carga horária de 20 e não de 40, e assim por diante. Então, a partir do momento que a gente conseguiu estruturar aquela unidade ali com uma equipe de atenção primária, aquilo dali deixou de ser um ponto de apoio para ser uma unidade com vida própria. Aí, por isso que a gente mudou o nome para Unidade Básica de Saúde. Só que é uma unidade básica de saúde que não tem uma equipe de saúde da família, tem uma equipe de atenção primária, por causa do tamanho da população. E aí, com essa carga horária, eles funcionam lá todos os dias meio período ou ele funciona em dias alternados o dia inteiro? Não, Como na que é? verdade, funciona o dia inteiro, porque o administrativo, embora o Ministério da Saúde não exija isso, o administrativo é de 40 horas, o técnico de enfermagem é de 40 horas, auxiliar de limpeza é de 40 horas, e os ACS, né, são de 40 horas. Quem é de 20 é o médico e o enfermeiro. Só que a gente alterna os horários. Então, o médico vai no horário, o enfermeiro vai em outro, de forma que a gente consegue funcionar em horário de comercial, de 7 às 16. Essas duas unidades funcionam de 7 às 16. Só que eu não tenho médico ali o tempo inteiro, eu não tenho enfermeiro o tempo inteiro. Tá no mudo. Era só para a gente ter essa informação mesmo. Mas que bom que a gente conseguiu essa ampliação. Eu vi que a população cadastrada não chega a 1.500 ainda, conforme o último dado. Edilene? Dai, mas aí a população está entendendo, mesmo sem ter o médico e o enfermeiro, Se ela está sendo atendida, se ela está atendendo, entendendo entendendo o quê? Como que o funciona a unidade? objetivo da unidade. Sim. Não, sim. Usa Isso não está gerando mais reclamações? Não, a gente, pelo contrário, porque a gente saiu do pequeno para o maior. A gente, antes era pior. Antes era referenciado à unidade vizinha, o médico ia lá com menor frequência, a carga horária era menor. Igual, por exemplo, no Vale do Sol tinha médico uma vez por semana, agora tem 4. No Galo, a mesma coisa. Então, a população gostou mais. Não é o modelo ideal. O modelo ideal é da estratégia de saúde da família. Só que a gente não tem população nesses locais, a equipe ficou ociosa. Se tivesse uma equipe com carga horária total. Mas a população gostou, porque melhorou, na verdade. Eu vi que aumentou o número de salas, né? Sim. Lá, na verdade, no Vale do Sol, a associação cede o espaço para a gente, né? O espaço não é nosso. E aí a gente funcionava numa estrutura menor, a associação ganhou um recurso da Vale para melhorar a sua estrutura física, e eles nos procuraram, entendendo a importância do serviço de saúde ali, para saber o que a gente precisava para poder melhorar. E aí a gente falou que queria implantar um consultório odontológico ali, que não tinha antes, que precisava de salas a mais, que não tinha, e aí, na medida do possível, ali, a gente foi acordando e conseguiu melhorar a estrutura. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Daiane, primeiro te agradecer. Nossa, estou toda descabelada. Primeiro te agradecer a presença aqui. Foi muito produtiva a nossa conversa. Espero que a gente consiga fazer esses processos mais vezes. Adorei as mensagens que eu recebi aí, as sugestões de ideias para já agenda para os conselhos aí de atividades. A gente vai promover, sim. Fica aqui como sugestão mesmo, você já tinha colocado no início, mas a gente sempre reforça, né, a disponibilidade do conselho de estar participando dessas atividades. Sempre vai ter um ou dois conselheiros, eu vou estar junto aí com você nessas empreitadas aí, porque a gente entende a importância dessas atividades, a gente reconhece aí o Promovida, né, enquanto necessário. Fica novamente a sugestão do Cristiano aí em relação às questões da obesidade, tratar isso como prioridade, e eu falo que estou numa luta aí constante nesse processo aí de sair desse pezinho básico meu, mas vou falar agora diretamente para os conselheiros, tá?
Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Importante demais a gente estar aqui nesse processo. E acho que muito importante é a gente começar a fazer a agenda de visita aos equipamentos de saúde, a gente conhecer esses equipamentos, não só nos momentos que a gente vai. O Fabrício, a gente fala assim, pelo tempo que ele já está dentro do conselho, ele já chega com um olhar, né, nem é do usuário do SUS, já é o olhar do conselheiro dentro dos equipamentos, conversa, explica, se apresenta. Eu acho isso muito importante. O conselheiro, mesmo sendo para uma consulta, chegar se apresentando como conselheiro e mostrando que, enquanto conselheiro, ele está ali enquanto real usuário do SUS. Mas fica a sugestão aqui para a gente fechar esse cronograma de visita aos equipamentos, para vocês conhecerem, saberem como estão esses equipamentos e esses serviços, se apresentarem para a população, mostrarem para a população que vocês estão ali estão dentro desse conselho como representante deles, ouvir da população. Então, esse mês de julho aí, que a gente vai entrar pós-conferência, a nossa meta dentro do conselho, dentro de tudo que está no nosso planejamento aí, são de visitas, planejar essas visitas, até de uma forma constante, para eu conseguir organizar o carro, né? Não precisam ser muitos conselheiros, às vezes os conselheiros em dupla conseguem alcançar aí diversos equipamentos, e a gente consegue fazer aí essa divulgação do conselho, também das ações que o conselho está fazendo. É isso. Se vocês tiverem mais alguma fala, eu deixo aberto aí para vocês. Fabrício? Não até fala, não. Eu queria mostrar para vocês aqui o quadro. Deixa eu ver se eu consigo virar. Aqui, ó, o nosso conselho. Bonitinho. Só não chegou para gente, né? Pois eu fiquei muito feliz. Não, esse é antigo. Se bobear, tá até com a logo da prefeitura, do governo antigo aí, tá não? Tá, não, tá antigo mesmo, único quarto do mês aí. Esse é antigo. A gente pediu para atualizar com a logo nova, mas ainda não recebemos, não. Eu vou conversar com a ouvidoria, então, também, gente, ver se a gente consegue fazer esses processos de uma forma já bem articulada aí com os novos dados. E aí eu já coloco até os links da reunião, eu faço isso até o ano que vem, tranquilo. Tatiana. Bom dia, gente, tudo bem? Eu fiquei só com uma dúvida, Bárbara, em relação a essas visitas aos equipamentos de saúde, é para alguma câmara específica ou seriam todos os conselheiros? Quem faz a visita geralmente é a Câmara Técnica de Controle e a Avaliação, mas nada impede que outros conselheiros participem dessas visitas. Tá? Entendi. Mas dentro do regimento, dentro da resolução, é atribuição da Câmara Técnica de Controle e Avaliação. Certo. E outra dúvida, eu tenho que fazer o registro dessa reunião, aquela ata que a gente faz? Precisa não, essa hoje está gravadinha, bonitinha, então. A gente vai divulgar, vai deixar aberta aí. Eu só vou registrar que ela aconteceu. Tá, joia. Aí eu faço rápido. Tá bom? Obrigada. Mais alguma coisa, gente? Eu vou encerrando, então, a gravação por aqui.